No meio do Atlântico existem ilhas com características singulares, onde o clima, o mar e o solo fértil dão origem a produtos únicos. Sabores autênticos que resultam da tradição e da cultura de um povo. Conheça o que de melhor se faz nos Açores. Produtos marca Açores. Procure o selo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Açores em Destaque, um espaço da nossa programação que exibe uma série de reportagens que tive a oportunidade de fazer em várias ilhas dos Açores. O nosso foco é a gastronomia e o artesanato, sinais da riqueza cultural do arquipélago que, como sabemos, tem muito significado para os luso-canadianos, em grande parte de origem açoriana. O nosso episódio de hoje é amplamente dedicado ao mar, não fosse o nosso programa sobre os Açores. Na reportagem de gastronomia, voltamos ao restaurante O Baco, desta vez para acompanhar a confecção do chamado bouillabaisse, um prato típico da culinária francesa, mas que neste restaurante micaelense é reinterpretado com deliciosos peixes açorianos. E na nossa reportagem de artesanato, conhecemos Zélia Freitas, da Ilha do Faial, que faz nada mais, nada menos do que peças com escamas de peixe. Tudo bons motivos para ficar desse lado. Até já. E como é já habitual, arrancamos o Açores em Destaque com a nossa reportagem de gastronomia. Hoje voltamos ao restaurante micaelense O Baco, em Ponta Delgada. Desta vez acompanhamos a confecção do chamado bouillabaisse do mar dos Açores. Nunca ouviu falar deste prato? Então veja com atenção. O nome não é fácil de ler e ainda é mais difícil de escrever. O chamado bouillabaisse é um prato típico da culinária francesa, mas aqui no restaurante O Baco, em Ponta Delgada, é reinterpretado a pensar nos Açores. A nossa bouillabaisse do mar dos Açores, basicamente é uma reinterpretação daquilo que é a bouillabaisse tradicional francesa. A bouillabaisse que começou por ser um prato criado basicamente pelos navegantes com as sobras, aqueles peixes que não conseguiam vender na altura em Marselha, Vitalândia ou Provença. Eles criaram basicamente este prato na base daquilo que tenho. Era um prato bastante rico, no caldo principalmente. Nós aqui usamos neste prato basicamente tudo o que são produtos locais e açorianos. Temos desde os nossos três peixes da bouillabaisse, temos a aveja, a melga e o atum. Depois temos os legumes bio, produzidos pela Biocaires, e finalizamos com um molho rico em sabor e cheio de frescura. Este prato típico da culinária de França é comum na região do Mediterrâneo. Consiste numa sopa ou guisado preparado à base de peixes, vegetais e ervas aromáticas. Reza a lenda, a deusa da beleza, Vênus, serviu bouillabaisse ao seu marido, Vulcano, para que dormisse enquanto tinha um encontro amoroso com Marte. No Baco, na hora de empratar, os peixes entram em cena primeiro. A veja, uma espécie litoral que habita à volta das ilhas e de montes submarinos de baixa profundidade, a melga, que vive associada a fundos rochosos, e o atum, talvez o mais conhecido, que aparece principalmente em águas superficiais oceânicas. Os legumes dão um toque de sabor e de cor ao prato.
O bouillabaisse do Baco é ainda complementado com o chamado picadinho algarvio, que leva lulas, em substituição do habitual marisco que se usa no prato, e azeite de salsa. No final, o polvo deixa ainda mais água na boca, a par do caldo. É um caldo bastante aromatizado. Usamos aqui principalmente aquilo que são as espinhas e as cabeças dos peixes e começamos assim com a base. Vai de encontro ao original bouillabaisse, só que damos o nosso toque com alguns produtos regionais, o tomate regional, temos o aipo também que é produzido aqui na região. E é aquele elemento que faz aquela explosão na boca. O bouillabaisse do restaurante O Baco distingue-se por usar ingredientes açorianos. É mais um exemplo do tipo de gastronomia praticada no estabelecimento, que aposta nos sabores tradicionais com técnicas requintadas. O restaurante insere-se no Hotel Ponta Delgada, que pertence ao grupo hoteleiro açoriano Ciprotour. O restaurante O Baco é um restaurante que foi remodelado em 2018, ou seja, toda a sua sala, o layout da sala, bem como o conceito nele inerente. Neste momento, digo desde 2018 para cá, nós apostamos muito na cozinha contemporânea, tentamos cruzar as mãos entre a cozinha contemporânea e a cozinha clássica, sendo que o nosso menu tenta apelar valores, sabores antigos da cozinha das nossas avós, com técnicas contemporâneas. O Baco é por isso um restaurante incontornável para quem visita São Miguel e procura reviver memórias gastronómicas com um olho posto na modernidade. Esta última imagem antecipa desde já o próximo prato do restaurante O Baco, que vamos conhecer melhor num episódio futuro do Açores em Destaque. Fique atento, porque vai valer a pena. E agora, ainda focados no mar dos Açores, seguimos para a Ilha do Faial. Vamos conhecer Zélia Freitas. A artesã faz nada mais, nada menos do que belas peças com escamas de peixe. Quem olha para este material pela primeira vez não consegue de imediato identificá-lo. São escamas de peixe, mas já depois de submetidas a um processo de tratamento. Nem todos sabem, mas ao que diz esta artesã do Faial, não são difíceis de encontrar e podem mesmo ser gratuitas. A matéria-prima, eu acho que a nível de artesanato é uma das mais fáceis de conseguir. Uma questão da pessoa pedir. Eu, inclusive, tenho amigos e pessoas conhecidas que sabem que eu trabalho nesta área e perguntam-me, telefonam-me, perguntam se eu quero. Se não têm possibilidade de, na altura, me vir trazer, é um material fácil de conservar porque pode ser congelado. E depois de serem congeladas, eu descongelo e faço a limpeza das escamas e o tratamento adequado. Eu até agora tenho conseguido gratuitamente as escamas, embora tenha conhecimento que acho que já há zonas onde as pessoas vendem, principalmente já tratadas. Mas até agora tenho tido a sorte de conseguir o material, a matéria-prima gratuita, que depois faço a limpeza como é normal, com água, sabão. No meu caso, utilizo muito o sabão da máquina, que é um sabão mais forte, que mais rapidamente consegue limpar as impurezas que a escama tem. E não utilizo lexívia, embora há pessoas que digam que utilizam, e já fiz o teste e acho que ficam muito amarelas. A escama, para além de ser bem limpa nesta situação de solução de água e sabão, depois da parte da secagem, tem a particularidade de não podemos deixá-la muito tempo ao sol, nem diretamente à luz do sol, porque elas enrolam muito e depois ficam quebradiças. Mesmo a questão da água não pode ser dias demais, senão ficam também muito quebradiças e enrolam demais e depois é mais difícil trabalhar e aí desperdiça-se muita matéria-prima. Palavras de experiência de quem já faz peças com escamas de peixe há mais de 30 anos. Zélia Freitas dedica-se ao ofício em part-time, trabalhando como recepcionista no Museu da Horta. Ao contrário de muitos artesãos, mergulhou neste mundo sem a influência da família. Foi comigo mesma, porque na minha família não tem assim muitas pessoas dedicadas ao artesanato. Desde 1988, quando comecei a trabalhar no Museu da Horta, havia lá uma salinha escola onde haviam algumas artesãs que continuavam a ir para lá trabalhar e eu, porque escolhi-se, lembrei-me de ir espreitar e fiquei com o bichinho e depois desenvolvi-o por conta própria. Tem alturas quando é para as feiras, já não é tão relaxante porque a gente trabalha um bocadinho debaixo de pressão, mas quando não, sinto prazer em estar ali relaxada a criar peças, principalmente a criar bijuteria, que é o que mais me entusiasma.
um entusiasmo que transparece nas peças. Zélia Freitas conjuga frequentemente as escamas de peixe com o macramé, introduzindo assim inovação no seu trabalho. A arte de trabalhar com estas escamas tem uma longa tradição nos Açores e não é de espantar, tendo em conta a diversidade de peixes que se encontra no arquipélago. Reza a história, o ofício nasceu no século XVII, quando as freiras, nos conventos, decoravam os enfeites religiosos com flores delicadas feitas com escamas. Os motivos florais são, aliás, uma constante neste tipo de artesanato. Nos dias de hoje a gente sabe que a juventude não está muito para aí virada, mas há sempre pessoas assim de meia idade ou pessoas até de mais idade que querem ocupar os seus tempos. Já fiz recentemente um workshopzinho lá no Casa Menal da Riaga, aí há uns anos também dei formação, em 2012 penso eu, também na área das escamas. Mas há sempre um curioso ou outro que gosta ainda de aprender. Curiosidade que, no caso de Zélia Freitas, também a leva a praticar outro tipo de artesanato. Além das escamas de peixe, a artesã também faz peças com miolo de figueira. Neste caso, a matéria-prima é mais difícil de encontrar, até porque as pessoas já não cultivam tantas figueiras como antigamente. E agora até utilizam muito, além do miolo de figueira, o miolo de hortênsia, que é muito idêntico, mas é mais amarelado. Mas é muito parecido, as pessoas às vezes confundem e não sabem distinguir. A nível do miolo de figueira, muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento de que é uma peça que não pode estar ao ar livre, porque para além da sensibilidade e do trabalho ser muito sensível, muito molinho, não pode apanhar umidade. Porque ao apanhar umidade o bichinho mete-se e acaba por estragar a peça e amarecer. Há pessoas que já me vieram pedir para fazer alfinetes e isso eu não tenho consciência que o miolo de figueira é uma maçã e está tudo despachado, está a peça sem utilidade. Limitações que, de acordo com Zélia Freitas, fazem do miolo de figueira uma matéria-prima mais difícil de trabalhar do que as escamas. A artesã conta que vende as suas peças, sobretudo nas redes sociais e na Escola de Artesanato do Capelo, enquanto alimenta o sonho de um dia vir a ter a sua própria loja. Gostaria muito de que fosse a atividade principal, tenho esse sonho, um dia montar loja e ateliê, pode ser. A esperança é o último a morrer, como se costuma dizer. As peças de Zélia Freitas são de facto icónicas dos Açores e certamente por isso agradam aos imigrantes açorianos no Canadá que aqui nos acompanham todas as semanas. E é assim, com mais um programa que ajuda a matar saudades do arquipélago, que me despeço hoje. Conto consigo no próximo episódio do Açores em Destaque. Até lá. No meio do Atlântico existem ilhas com características singulares, onde o clima, o mar e o solo fértil dão origem a produtos únicos. Sabores autênticos que resultam da tradição e da cultura de um povo. Conheça o que de melhor se faz nos Açores. Produtos marca Açores. Procure o selo.